os desencarnados e os que estão em casa, né? O tema que nós iremos falar hoje vai nos fazer refletir sobre a importância da casa espírita. E eu estava pensando numa fala aqui do livro. Lá fora, a vida tem muita dificuldade, é difícil, muita confusão, muita violência. Se a gente ficar atento aos noticiários do que acontece na nossa terra, a gente vê muito sofrimento e muita dor. Mas, portas adentro da casa espírita, a vibração é de esperança, de alegria, de boa vontade, reflete toda essa música que nós acabamos de cantar, não é verdade? É diferente. Aqui a gente sente a ambiência dos bons espíritos que nos antecedem nos cuidados dos trabalhos da casa. E eu vim viajando com a Cristina, né, lá de Vitória, que a paisagem está linda pelo caminho, gente. Bastou chover um pouquinho, o verde apareceu. A gente chega aqui em Santa Teresa, o verde realça mais ainda, tantas flores, esse clima de Natal que a gente já vê nas ruas, né, que reflete esse ambiente. E a gente pensa na seriedade da casa espírita. Para iniciar o nosso trabalho, a nossa conversa, eu gostaria de trazer para vocês uma musiquinha muito simples, cantada por uma equipe de atividade mediúnica da nossa casa. O Centro Espírita é do lado da minha casa, e eu lá do meu quintal eu ouço as meninas cantando. E eu aprendi assim, de ouvido. Nunca fui lá ouvir cantar com elas. Mas ela sintetiza o que é a casa espírita. Então diz assim: um pouco de luz no horizonte, a guiar um viajor cansado. Um pouco de luz no horizonte, a guiar um viajor cansado. Assim deve ser um tempo de oração a cumprir o seu desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, pois eleva, pois educa e nos faz mais irmãos, pois eleva, pois educa e nos faz mais irmãos. Então, essa letra de música fala para nós o que é o Centro Espírita, né? E o livro que a gente vai comentar é da nossa querida amiga, expositora espírita, Sueli Caldas Silva. Eu falo amiga porque ela já esteve conosco na primeira ação, já esteve na nossa casa espírita, então a gente tem um carinho muito grande pelo trabalho da Sueli Caldas Silva, quando estava aqui entre nós. Agora, no plano espiritual, certamente ela continua suas atividades, né? Mas esse livro foi lançado em 2017. Em 2007. Em 2007. Esse livro, quando eu adquiri a primeira vez. E no início do livro tem uma mensagem do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, psicografada pelo Divaldo, que está colocada no início do livro. Então, o doutor Bezerra reporta aquele 1857, 18 de julho, quando Allan Kardec apresenta pela primeira vez o Livro dos Espíritos, né? E logo em seguida, ele sente a necessidade de um espaço para que se pudesse comentar aqueles estudos, refletir novas ideias, tratar daqueles assuntos. Então, ele cria a Revista Espírita, um ano depois de lançar o Livro dos Espíritos, a 4 de abril de 1858. E no mesmo dia, na mesma hora, ele sabe que precisa de um local, um núcleo, uma sede, para que as pessoas se encontrassem, se reunissem para poder estudar a doutrina, ver a grandeza dessa revelação nova, dessa terceira revelação do Espírito de Verdade, né? Então, criou um núcleo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pronto, está criado o primeiro centro espírita. Assim começa o doutor Bezerra nessa mensagem.
E essa célula maravilhosa do conhecimento espírita vai se multiplicando através do tempo e através do espaço e criando centros espíritas em várias partes do mundo. O espiritismo, no início, floresceu muito, muito mesmo. Então, Kardec fala que tinha amigos espíritas, estudiosos espíritas em várias partes do mundo, e assim era. E na revista espírita ele conversava, dialogava, trocava opiniões, narrava fatos interessantes, porque ele fala que o objetivo da revista espírita é comentar o estudo doutrinário, né, os postulados espíritas, que está lá no Livro dos Espíritos, e também dialogar sobre os fatos psíquicos diferentes que aconteciam naquela época e que o mundo científico estava se interessado em saber. E ele, como pesquisador, um cientista, trazia para o centro, para a revista espírita, esses comentários, esses estudos. Então, essa célula primeira, ela foi espelho para as outras. E doutor Bezerra fala assim, essa música, quando eu pensei nela, eu pensei nisso, porque ele fala que, certamente, quando Kardec pensou na edificação daquela célula máter, né, para o estudo da doutrina, ele se inspirou nos agrupamentos das primeiras igrejas dos seguidores do Evangelho de Jesus, na simplicidade, né, mas com aquele entusiasmo, com aquela vontade de conhecer cada vez mais o Evangelho Mestre. Então, ele fala que assim o centro espírita deve continuar no conforto, na simplicidade, sem se comprometer com coisas desnecessárias que não precisa de fazer parte do nosso ambiente espírita. Modismos, né? Coisas que interessam ao mundo exterior. Ele fala que a importância, ele nos alerta, é a gente manter com a nossa postura, com os nossos sentimentos, as vibrações bem-fazejas, os fluidos sutis que os bons espíritos trabalham aqui dentro dessa ambiência, fazendo com que ela seja uma casa diferente. É uma construção de terra igual aquela igreja ali. Pode ser que até lá também tenha fenômeno mediúnico, mas estudado racionalmente, à luz da ciência, do nosso consentimento do coração e da inteligência, é só o centro espírita. Por isso que ele é uma construção diferente. Ele é feito de tijolos, dos tijolinhos de amor, segundo a Sueli fala, com o amor de cada um, cimentados com a nossa perseverança. É um trabalho pequenino, é pequenino. Ainda hoje, né, Cristina, no nosso culto, a gente lê uma página de Emmanuel, devagar e sempre. Ele fala para a gente se espelhar na natureza, observar a natureza. Tudo na natureza se processa lentamente, devagar, e vai crescendo até ficar aquele todo bonito, igual o riacho que vai desaguar no mar, igual a sementinha do pé de milho, você vai lá e colhe a espiga cheia de grãos. É tudo dia a dia. Então, se nós temos um projeto superior dentro de nós, não vamos esquecer do serviço de cada dia. Então, essa perseverança para a continuidade de amor que a gente traz é que vai manter perseverança. É importante isso. E o doutor Bezerra fala aqui que Kardec, ele espelha na fala, o doutor Bezerra espelha na fala de Kardec, do lema que ele criou, trabalho, solidariedade e tolerância. Então, ele comenta aqui de uma forma assim que o trabalho é para todos nós. Então, eu acho que a Sueli fala muito aqui para nós, trabalhadores espíritas. E se tem ouvintes aí ouvindo que ainda não são trabalhadores, são simpatizantes, e eles vejam a grandeza do que é o centro espírita, para se sentirem motivados, porque aqui a gente faz serviço de cada dia. Não tem coisas grandiosas acontecendo de repente. Tudo é a soma do amor e da perseverança que resulta naquele algo superior que todos nós queremos para nós. Então, trabalho, mentalizou Kardec, para todos nós. Solidariedade entre nós. Solidários. Ali está falando que solidários somos um, aqui na camisa do meu dia. Como é que ele fala? Ah, não, ele fala.
Solidário, sereno. Solidário, sereno. Então, a solidariedade é entre todos, é a gente se ajudar de fato, se conhecer, se ajudar. E a tolerância para com todos. Eu achei interessante, porque a solidariedade é entre nós, trabalhadores, porque a gente trabalha junto, se conhece, confia. Mas tolerância, não só aqui dentro, mas para com todos. Tolerância para com todos, é o lema de Kardec. Então, é isso que ele fala aqui no início, no preparo para o esclarecimento a respeito do livro. Então, a Sueli faz uma questão muito grande a ele, pelas palavras que ele dedica aqui no início do livro, e faz uma homenagem aos 150 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, que foi em 2007. Ela lança a mensagem do Bezerra em 2006, em fevereiro, e ela lança o livro para homenagear os 150 anos do Livro dos Espíritos. Gratidão a Kardec e à espiritualidade superior. E ela faz uma referência importante. Todas as observações que ela coloca aqui, dimensões espirituais do centro espírita, é para que a gente perceba a importância do centro espírita. Porque muitas vezes a gente frequenta, a gente vem, mas a gente não pensa o que de fato é essa edificação, o que de fato é essa casa. Eu sinto bem aqui, sinto que a energia daqui é aconchegante, é refazedora, saio daqui fortalecida, mas sem refletir muito a importância do centro espírita. Então, aqui ela faz a gente perceber a realidade que existe na fundação do centro espírita. Quando o centro espírita é fundado aqui na Terra, ele já tinha sido fundado no mundo espiritual. Não existe acaso no encontro entre os trabalhadores, as pessoas que vão chegando e começam a trazer o seu tijolinho. Não existe acaso. Esses trabalhadores são convocados no mundo espiritual se querem fazer parte desse planejamento para divulgar o Evangelho de Jesus através da revelação espírita. Então, os trabalhadores são convocados antes de reencarnarem, assumem o compromisso. E não é à toa que, quando começa a fundação, cada um vem de um lugar. Mas não é o acaso que nos reúne, e, inclusive, a casa já estava edificada lá. Aqui se faz uma cópia, porque esse compromisso nasce antes lá. Na nossa ideia não é assim? Quando a gente vai fazer um vestido, a gente vê um tecido, eu vou fazer um vestido, quero que ele fique assim. Na ideia ele está pronto, mas eu vou ter que edificar assim. Então, a edificação espiritual precede a edificação material, né? E toda a casa espírita, ela tem o seu mentor, o seu mentor. A nossa comunidade é Espírito Esperança. Quem que é o mentor? A gente não sabia, porque tem muitas casas espíritas que dão o nome para um trabalhador. Por exemplo, Fraternidade Espírita Jerônimo Veio, vocês sabem quem é, né? Fraternidade Espírita Allan Kardec, você sabe quem é. Você está homenageando esses vultos que trouxeram a sua colaboração para o nosso progresso no nome da casa. Você homenageia a entidade. Mas comunidade Espírito Esperança, a gente não tinha. Quem que a gente estava homenageando ali? Não era André Luiz, não era Leon Denis, não era Allan Kardec, quem era? Mas, certamente, toda a casa espírita, quando nasce, tem um patrão espiritual, e tem a equipe de trabalhadores que dão ali todo apoio e segurança. E eles são muito maior número do que nós. Eles estão ali para nos ajudar. Então, essa condição de um mentor, a gente não sabe o nome do bispo, mas, com o decorrer dos trabalhos, ele vai se manifestando, vai sendo percebido. Na nossa casa aconteceu assim. Leopoldo Machado era bispo, deu mensagens, e a gente o convidou. Ele nos ofereceu, nós falamos, o senhor é o nosso mentor, o nosso patrono. Como ele é patrono do movimento espírita capixaba, ele, Bezerra de Menezes, José de Anchieta, Jerônimo Ribeiro, que são patronos do movimento espírita do nosso Espírito Santo. E Leopoldo aceitou a tarefa. Então, a gente tem essa estrutura espiritual, a direção espiritual, que nos antecede. Então, a direção nossa, dos encarnados,
está subordinada à direção espiritual. Não creiamos que somos nós que decidimos, que fazemos, que inventamos, que descobrimos, nada disso. Eles nos dirigem, nos assessoram, nos intuem, e nós, sintonizados com ele através do esforço, da perseverança, nós vamos recebendo as ideias. Ai, que boa ideia eu tive! E o trabalho vai se ampliando e vai crescendo. Mas eles nos assessoram e nos dirigem. Nós somos secundários. Por isso que estar em comunhão com eles, né, é algo maravilhoso, porque a gente está sintonizado naquilo que o centro espírita tem para o seu futuro. A nossa casa, depois de 41 anos de trabalho, a gente está vendo o destino dela, o que é. O Eudil estava me falando, estamos investindo na evangelização da infância, porque ele sabe que a infância precisa ser protegida e orientada, conhecer o Evangelho de Jesus para assumir futuras tarefas. Se elas não têm amor à casa espírita e à causa espírita, nós ficamos sem os futuros trabalhadores. Então, a casa espírita vai abrindo o seu caminho, mostrando a sua destinação. E a casa espírita, no plano espiritual, e aqui, tem a sua defesa magnética. No campo espiritual já tinha lá um centro formado, a defesa do magnetismo, das energias, das faixas políticas, e aqui na casa tem a mesma coisa. E essa defesa vai além da parede do centro, além do muro, é uma defesa. Isso é para segurança e proteção da casa. Porque se nós vacilarmos e não conseguirmos manter fidelidade, perseverança, sinceridade nos trabalhos, deixarmos que venha para cá maledicência, fofoca, intrigas, as maldades que a gente cultiva lá fora, às vezes por invigilância, por ignorância, a gente pode entrar em sintonia com os espíritos inferiores. E essas faixas de proteção e de segurança é para que mantenham eles mais afastados, para que a gente possa ter o suspiro, a força de levantar, renovar e continuar a caminhar. Mas mesmo esses irmãos que ficam lá de fora sem entrar, eles também são beneficiados. Às vezes eles não têm permissão para entrar. Às vezes a gente vem à reunião e os nossos inimigos ficam lá de fora. Nós sentamos aqui, estamos atentos, recebendo essa energia amorosa, eles estão lá, mas eles também estão sendo assim. Eles não podem vir aqui por causa da energia vibratória deles, estão sem condições ainda. Mas o estudo que é feito na casa espírita, principalmente na reunião doutrinária, nos grupos de estudo, eles são passados lá para fora através de aparelhagens, de instrumentos, o telão. Então, eles vêm e participam também, porque eles vão sendo sensibilizados para que um dia eles acordem e sintam a necessidade de estar mais perto do Evangelho de Jesus. Então, tudo tem a defesa magnética, principalmente a sala de passe. Se o passe for rodado no salão, não tem importância, tem a mesma proteção. A reunião mediúnica. Aqui nós temos aparelhos que ajudam a colher os fluidos daqueles que estão mais saudáveis, mais esperançosos, mais otimistas, para que sejam trabalhados para aqueles que estejam mais enfermos. Aquele que vem buscar o ponto de luz, o viajor cansado da musiquinha. Porque nós chegamos à casa espírita, todos nós, cheios de necessidades, de doenças do corpo e da alma. E não é diferente nas outras casas de oração também, não. Quando a vida está muito bem, os prazeres materiais nos convidam, a gente tem muito lugar para ir, muita festa, muita coisa acontecendo. Mas quando a gente sente dor, adoece a alma, adoece o corpo, a gente fica sozinho, abandonado, distante da família, sem amigo. O que a gente procura? Comunhão com Jesus. A gente pode para a igreja. E aqui na casa espírita a gente vê o quanto a gente recebe. Né? Nós estávamos ouvindo agora a palestra que o médico está fazendo lá na Esperança, essa aula, 6 horas. Ele falando do nosso fluido. O fluido que nós doamos no passe, na reunião mediúnica e na reunião pública também, porque esse fluido faz parte
O fluido vital faz parte do nosso organismo físico, do ser humano. E esse fluido nosso, fluido vital, ou ectoplasma, é a mesma coisa. A gente doa, a gente transmite. E esse fluido vital, ele é formado de quê? É matéria, o nosso corpo é matéria. Ele é formado do nosso alimento, daquilo que nós ingerimos, aquilo que nos alimenta, da água que nós tomamos e do ar que nós respiramos. É isso que forma o fluido vital. E todos nós temos. Uns têm maior abundância, outros têm menor, mas na reunião pública, nas reuniões de tratamento, isso é equalizado. Nós somos ora doadores e ora recebedores. A reunião mediúnica, e aqui no salão também tem um condensador de ectoplasma. Quando a gente ora, a gente faz a prece, recebe passe com aquele sentimento de gratidão, de acreditar mesmo que está sendo renovado, né, refeito, a gente transmite essa energia boa e esse condensador capta as energias e elas depois são trabalhadas para todos os trabalhos da casa. Lá na Esperança, nós temos o coral. Estou vendo que a Ângela adora cantar, né, Ângela? A gente tem o coral lá, você com a música aí. Então, nós temos o coral. Os espíritos falaram que até os bocejos de cansaço do ensaio do coral são aproveitados como energias para a cura dos que estão necessitados ali. Até o bocejo. O cansaço é aproveitado. Por quê? Porque tem as energias mais sutis, que são do nosso sentimento, do nosso amor, da nossa fé em Deus, quando a gente faz uma ligação com o Pai, com os benfeitores. Essas energias mais sutis vão cuidar das dores da nossa alma, mas as energias mais materiais, igual o cansaço, o bocejo, é aproveitado para a cura do corpo. Os espíritos falaram isso. E lá no nosso espaço tem isso. Eu acredito que aqui também tem uma fonte receptora de energia. Eles falam para nós que lá no espaço vazio, lá que fica entre os dois prédios, e a Ângela e o Paulo conhecem muito bem, quem já foi lá conhece, ali tem uma fonte catalisadora que recebe essas energias. Ali recebe tudo. As energias sutis, amorosas e as energias mais materiais, mais grosseiras. E todas são depois trabalhadas e divididas. Os espíritos aproveitam tudo. Tudo que acontece. Então, a nossa dor, o nosso cansaço, a nossa aflição, quando nós viemos aqui, também vai servir para edificar alguma coisa. Nós aprendemos com o sofrimento do outro, com a dor do outro. Então, as energias que são trabalhadas aqui é uma maravilha. Por isso que o doutor Bezerra de Menezes fala, para a gente conservar as energias sutis que são trabalhadas aqui, através dos pensamentos e sentimentos superiores de gratidão, de boa vontade, o nosso preparo, o sacrifício que a gente faz quando vem, às vezes deixa coisas em casa, não poderia vir, mas a gente vem. Então, tudo isso é levado em conta para fazer com que aquele centro ele seja edificado como a casa que foi construída na rocha. Jesus não falou da casa sobre a rocha, que podia vir a tempestade e a casa continuaria firme? Então, o doutor Bezerra fala que a casa edificada assim, sobre a rocha, ela granjeia, ela ganha da espiritualidade superior a confiança. E essa casa espiritual, a edificação espiritual, ela é vista no espaço como esse ponto de luz no horizonte que guia o viajante alcançado. Na nossa casa, eles já médiums já viram que bem lá em cima eles veem um livro de espíritos grande, refletindo. Então, a espiritualidade, quando precisa encontrar um ponto de luz, um pouso de luz, ali é. Então, quando a casa é fiel aos princípios doutrinários, né, que a gente aprende com Kardec, com o Espírito de Verdade, essa casa adquire, na sua similar no mundo espiritual, a direção dos benfeitores maiores, porque nós sabemos, nós somos dirigidos por uns e esses uns são dirigidos por outros, e assim a hierarquia, né, espiritual. Então, os benfeitores estão ali, contando com a nossa colaboração, com o nosso esforço, com o nosso trabalho. O trabalho de paz.
A gente sabe as bênçãos que ocorrem no trabalho de passe. Quando ele está ocorrendo aqui no salão, na cama de passe, ali são resguardadas as energias dos aparelhos. E as pessoas vêm, todo mundo vem. Os trabalhadores vêm para doar, e aqueles que vão receber sabem que podem contar com aquele benefício do passe, essa troca de energia. Mas nós sabemos que todos nós saímos ganhando, porque ao orarmos, pedindo a Deus, na hora do momento do passe, nós estabelecemos uma corrente mental que nos fortalece na hora e faz com que o trabalhador consiga doar de si aquele pouco de energia que ele tem vital, com muito que tem os espíritos bondosos para dar, e mais nas bênçãos de Deus. Então, o trabalho traz um benefício imenso. Então, a prece que a gente passa na hora do passe faz com que a gente triplique as nossas forças e a gente vai confiar mesmo. E não é preciso o trabalhador espírita achar que deu um passe e ficou esgotado, ficou cansado. Isso não existe. Porque a corrente vem de lá. Eu não estou dando só o que é meu, eu dou um pouquinho. Mas os bons espíritos dão muito e trazem os frutos da natureza. Tem a bênção de Deus nesse pouso de luz que a gente está trabalhando. Então, a gente não esgota o nosso vital mundo. A gente sai reabastecido. Então, a gente tem que ter essa confiança no trabalho que a gente faz. E quantos espíritos são curados, não só nos trabalhos de passe, mas também no salão. Como eu já tinha dito, aqueles que estão mais abastecidos na fé, na esperança, na caridade, eles doam, e a espiritualidade vai repondo energia daquele que se encontra mais necessitado. Quantos espíritos são convertidos aqui ao Evangelho de Luz ao ouvir a divulgação doutrinária? E esse é o papel mais importante do seu espírito, a divulgação da doutrina. É na casa espírita. Toda religião cristã fala de Jesus, mas falar de Jesus sob as vistas, com a vista da doutrina espírita, é só o Evangelho segundo o Espiritismo, é só aqui que se fala de Jesus com essa visão ampliada, porque com a doutrina espírita a gente tem outro conceito de Jesus. Eu, enquanto católica, muitos anos de formação de dentro da igreja, dentro da escola, quando eu conheci a doutrina, eu passei a entender as leis divinas sob outra forma. E aí a gente a vida inteira fala nisso, mas com a visão espírita, que é a visão da fé raciocinada, com a crença na reencarnação, tudo fica lógico para nós e encadeado. A nossa fé fica mais forte, porque eu sei de onde eu vim, o que eu fiz, para onde eu vou, por que eu sou tanto assim, por que eu tenho essa família, não é? Por que me acontece, por que eu luto tanto e não me acontece o melhor. A gente sabe das provas da nossa vida, das aflições que nós temos que passar. Então, diz Emmanuel que a maior caridade que a gente possa fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação. É na reunião doutrinária, é na evangelização da infância, da mocidade. Tudo que a gente puder fazer para divulgar a doutrina espírita é a caridade que nós estamos fazendo para com ela. Esse é o objetivo maior da Casa Espírita. Divulgar esses conhecimentos que tanto nos felicita, né? A equipe espiritual, a equipe mediúnica e a equipe dos encarnados. Vou falar da reunião mediúnica, porque aqui a Sueli tece alguns esclarecimentos sobre os vários trabalhos divulgados na Casa Espírita. Porque tem Casa Espírita que tem muito, muito trabalho, e tem outras que tem menos, mas todas elas estão plantando essa divulgação doutrinária. Então, a reunião mediúnica, a gente sabe a importância da reunião mediúnica, né? A grandiosidade. E o médium que conhece a doutrina espírita, que está estudando, faz o EF, vai se interessando, faz as médias, entende o que é a mediunidade, que ela está a serviço do nosso melhoramento, olha, de uma importância que nós não fazemos ideia. Tem muitos espíritas, médiuns, que vêm à casa espírita só de dar reunião mediúnica. Só de dar reunião mediúnica. Eu vou falar assim,
de um modo assim, meio pejorativo, mas é verdade. Tem gente que acha que a comunidade está não está aguentando, ele tem que ir, tem que dar o passe, fazer um descarrego. Mas esse companheiro ainda não entendeu a grandiosidade da doutrina espírita e a oportunidade da reunião mediúnica. O que é? É um compromisso, uma responsabilidade de uma magnitude que a gente não faz ideia. Porque na reunião mediúnica, esse laboratório do mundo invisível, que Kardec nos adverte, né, no livro dos Médiuns, ele está presente e a espiritualidade está ali realizando os trabalhos, nas curas, através do diálogo, do sentimento, dos curativos, das cirurgias espirituais. Então, é de uma grandiosidade que a gente tem que respeitar. O trabalho do passe, voltando um pouquinho atrás, segundo o André Luiz, os espíritos que assessoram o passista são técnicos em trabalhar com o fluido magnético, eles são técnicos, são espíritos especializados que têm várias qualidades superiores, moral elevada, muita amorosidade, né? A responsabilidade, o compromisso com o trabalho. Eles são trabalhadores os mais sérios possíveis e eles contam conosco. E muitas vezes a gente vai para o passe uma vez, não vai duas, não vai três, depois eu volto, e eles contam conosco, eles contam conosco. Nós não precisamos ser especialistas em magnetismo, né? Em doação de fluido vital, não. Basta a boa vontade do médico e o desejo de colaborar, porque ele vai ser aproveitado. Por quê? Eu venho com essa disponibilidade para servir, mas eu não tenho muitas condições. Mas o paciente que está na minha frente, que veio tomar o passe, ele tem um merecimento, e eu desconheço. E eu não tenho muita capacidade, muita coisa para doar. O que acontece? Os espíritos suprem essa necessidade. Então, o André Luiz fala que se a gente fosse esperar sermos técnicos em magnetismo e ser especializados em trabalhar nas energias, a gente não faria, não teria condições. Mas com boa vontade e assiduidade, a responsabilidade, o compromisso, a gente vai aprendendo e vai sendo instrumentos, porque os espíritos armazenam essas energias. Todas as pessoas, quando entram no centro espírita, começam a ter pensamentos bons e recebem boas intuições. Isso tudo vai ficando na ambiente e vai sendo aproveitado para todos os trabalhos. Então, o pouco que a gente possa fazer com boa vontade, com responsabilidade, a espiritualidade vai suprindo as nossas fraquezas, aonde a gente está mais falho. Na reunião mediúnica não é diferente. Tem a equipe mediúnica ali, e se a gente for assíduo, pontual, perseverante, pensar no fluido vital do nosso ectoplasma, a gente vai pensar que não vai comer uma feijoada, ninguém vai dar o passe, ouvir um trabalho mediúnico. A gente vai evitar o álcool, a gente vai evitar o fumo, porque isso não faz bem para o corpo físico, nem para as energias da alma. E se a gente vai doar fluido vital, ectoplasma, ele tem que ser de boa qualidade. Pensamentos impuros contaminam também os nossos fluidos, não é só o que a gente come, o que a gente pensa também, né? O que a gente vai doar, sentimento, oração, isso é energia psíquica que a gente doa, não é fluido vital. Fluido vital é matéria, e o alimento, e a água, e o ar sustentam em nós. Mas a gente doa também dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da força psíquica que nós temos. Isso também é força magnética, é energia. Então, os pensamentos têm que estar firmes, têm que ser confiáveis, os melhores possíveis. Quando acontecer aquelas minhocas na nossa mente, os passarinhos quiserem fazer um ninho ali, com sentimentos, ideias diferentes, a gente espanta logo. Porque para não alimentar nossa mente de energia deletéria, que não vai servir para ajudar. Né? Então, o compromisso que a gente possa ter na reunião mediúnica é muito importante. A gente não faz ideia da beleza que acontece nas reuniões. E quem frequenta a reunião mediúnica, e quem frequenta? A gente sabe. Cada dia é diferente, né?
acontecem coisas. Tem dia que a gente sai assim, gratificado ao extremo, de tantas bênçãos recebidas. Tem dia que a coisa não ocorre com tanto brilho que a gente possa perceber, mas sempre acontece. É por isso que Allan Kardec fala assim para nós. Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 551. É isso mesmo. É, isso mesmo. Ele fala, o que é a reunião mediúnica? Ele fala que a reunião mediúnica é um ser coletivo, que é a soma da qualidade da energia de cada um. É um ser coletivo. A reunião é um ser coletivo. É como se fosse o nosso corpo constituído de vários órgãos. E o que constitui o nosso corpo saudável? É o fígado, o rim, tudo funcionando aqui em harmonia. É a soma dessas energias que dá saúde para nós. Isso é a força do grupo mediúnico. O grupo mediúnico, quanto mais homogêneo for, mais forte é esse feixe de energia, aquele feixe de vara que ninguém consegue quebrar. Uma, duas, cinco varas a gente quebra, mas um feixe é difícil. Então, é a soma da energia de cada um. Por isso que Kardec fala que a gente deve procurar ter um grupo homogêneo, onde todo mundo tenha o mesmo ideal, a mesma confiança, a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso, né? O mesmo desejo da reforma íntima, da nossa transformação moral. Isso seria um grupo homogêneo. Mas vocês acham que é fácil isso, um grupo homogêneo? Todo mundo no mesmo ideal, na mesma responsabilidade, na mesma renovação íntima, na mesma vigilância. É difícil. Por isso que Leon Denis fala que a maior dificuldade dos nossos filhos mediúnicos é porque eles são heterogêneos. O que é heterogêneo? Todo mundo não tem aquela soma de qualidades idênticas. Um grupo homogêneo é muito difícil, mas a gente deve procurar o quanto antes, através do estudo, da reflexão, da vivência, da vigilância, buscar essa homogeneidade do grupo, homogeneidade de propósito, de sentimento, de confiança em Jesus. Por isso que o trabalhador que tem que ter bastante conhecimento doutrinário, não só o dirigente, o dialogador, mas os trabalhadores também. Conhecer as obras espíritas que falam da mediunidade. As obras de André Luiz estão cheias de exemplos importantes para nós. A gente conhecer isso, dar segurança. Né? É isso que vai dar para nós esse caminho para igualar um pouco mais nossas qualidades, nossas condições. Mas o grupo heterogêneo funciona também, funciona. Por quê? Porque o grupo não é formado só de um. É um grupo 7, 8, 10, 12, 14. Então, pode ser que uns ali estejam com menos energia, menos luz, menos preparados essa noite, mas uns e outros estão mais fortalecidos. Se a reunião mediúnica é a soma da energia do todo, vai produzir uma qualidade boa e vai ser efetuado no trabalho. O importante é isso. E a gente não pensar assim nunca que a Cristina é a médium principal da reunião. Não existe isso. Todo mundo doa, todo mundo trabalha, todo mundo é responsável. É a soma das energias, não é ela que é a mais importante e os outros nós somos dispensáveis, nada disso. É cada um com o seu tijolinho de amor e a sua perseverança. Então, os espíritos contam com todos nós. Aqui, no domínio da mediunidade, André Luiz conta para a gente que numa reunião mediúnica, onde ele e o Hilário foram visitar, eles vieram visitar uma reunião mediúnica. Estavam passeando lá, e o Auros, que é o instrutor espiritual, está com eles. Então, tinha 11 pessoas na reunião. Das 11 pessoas, só 8 estavam mais em condições de trabalho aquela noite. A gente estava em 11. Os outros 3 estavam mais enriquecidos, mas eles vão sair daí abastecidos também. Eles vão receber. Então, aqueles que estão em melhores condições estão trabalhando. E entre esses trabalhadores, ele descreve alguns. Tinha uns 3 ou 4 de muito boa vontade. E tinha a Eulália, uma médium humilde, trabalhadora,
mulher sofrida que ficou viúva, sozinha, trabalhou, criou os filhos, teve uma vida muito difícil, de muito sacrifício, e ela tinha um marido, me parece que eu entendi que ele era fora, ele tinha muitos inimigos espirituais, muitos obsessores, que perturbavam a ele, mas perturbavam a ela também para desestruturá-la. E ela não abandonava a tarefa, o amor a Jesus, a fidelidade aos trabalhos da reunião mediúnica, então ela foi forjada, como o Aulus fala, como se fosse o ferro que é forjado com o efeito do mar e da borda, né? Pancada daqui, pancada de lá, dor aqui, sofrimento ali, e ela formou um caráter muito forte, muito sério. Esse compromisso dela, ela conseguia, na sua intimidade, ela conseguia condensar esses ectoplasmas e ser uma usina de força. Aí Aulus fala assim para André Luiz, olha a epífise dela, a glândula pequenininha aqui, olha para ela, olha para essa. Aí André Luiz ficou admirado, ele fala que parecia um sol pequenino azul, aquele brilho, aquela força. Aí o Aulus fala, ela não é só uma médium, ela é uma condensadora de energias, ela conseguiu, com seu sacrifício, com seu trabalho, edificar em si um condensador energético do ectoplasma. Ela congrega isso para doar na hora das curas, dos trabalhos. Olha que coisa mais linda. Falando da reunião mediúnica, eu vou falar um pouquinho sobre animismo, que às vezes a gente tem um pouco de medo, de preocupação, porque Allan Kardec não falou muito sobre animismo. Ele falou sobre a emancipação do espírito na hora do sono. A gente tem desprendimento. Na hora da vigília, a gente desprende um pouquinho e o nosso espírito se expande. Então, o espírito, espírito, alma, eu posso me emancipar, sair um pouco da prisão que é o corpo físico e ir para o mundo espiritual, né? Então, o que é o animismo? É a força da minha alma. Animismo vem de ânima, ânima é alma em latim. Então, o animismo é a força da minha alma. O meu espírito também pode se comunicar, pode encontrar pessoas, espíritos encarnados, comunicar, posso encontrar com vivos encarnados. Isso é uma emancipação da alma. É a contribuição minha, do médium. E todo médium sabe que não existe comunicação mediúnica sem a participação do médium. Então, existe animismo em toda a comunicação, porque é a parcela do que eu posso dar junto com o que podem os benfeitores espirituais. Isso faz a reunião mediúnica. Então, André Luiz dá um exemplo numa reunião mediúnica, lá nos Domingos da Mediunidade. Eulália, que era uma médium assim, de muito amor, muito compromisso, muitas possibilidades de trabalhar na reunião mediúnica, mas ela não tinha muito conhecimento espiritual, muito conhecimento de instrução. Ela era uma média de poucas instruções, de estudo. Ela não tinha muita escolaridade. Então, numa reunião mediúnica, se aproximou um médico, querendo dar uma instrução. E ela é que estava em melhores condições naquele dia, naquela hora, para poder dar essa facilidade. E ela recebe a comunicação do médium, do espírito, que era um médico muito conhecido, de alto desenvolvimento espiritual. Ele dá uma mensagem lindíssima. A mensagem, a essência da mensagem que Eulália conseguiu capturar era maravilhosa, mas revestida com o seu conhecimento intelectual, com o seu, vamos dizer, com o seu curso primário, com seus poucos recursos. Ela não tinha doutorado, não tinha faculdade, nada disso, muita instrução, para revestir a mensagem que o Espírito falava, porque ele era um médico superior. Então, o que aconteceu na hora da avaliação? Os companheiros dela falaram, essa reunião é anímica, isso tudo aí é da Eulália. Não tinha espírito de médico nenhum aí, porque eles não reconheceram a assinatura. O médico assinou o nome dele. André Luiz não fala o nome, mas ele fala que o médico assinou a mensagem. Mas os companheiros, por invigilância, por desconhecimento,
Porque Kardec fala, para a gente saber o que é animismo e o que não é, a gente tem que observar, estudar, instruir e prestar atenção no desenvolvimento da nossa mediunidade, que a gente vai vendo, não, isso não é meu. Se isso não é do meu cotidiano, do meu comum, é a inspiração de espírito no sistemismo, né? Então, outra vez, numa outra reunião mediúnica, um fato de animismo autêntico. Isso foi numa reunião de tratamento. Então, os médiuns, essa reunião é no plano espiritual. Os médiuns em desdobramento, no mundo espiritual, trabalham também. Vocês sabem disso, né? A gente trabalha com isso. Chega uma paciente para ser socorrida. E ela chega gritando assim, quem me socorre? Ah, eu morro, Senhor, me ajuda, quem me socorre? Quem me livra desse espírito, desse homem que está me perturbando, me perseguindo? Então, André Luiz está observando aqueles fatos e o espírito fala para ele, olha, não tem espírito nenhum ali. Ela não está recebendo, ela não está sendo médium nesse momento. Ela está tendo uma lembrança do passado dela, que ela teve essa experiência sofrida quando ela viveu lá na Europa, há muito tempo atrás. E esse espírito que está chegando perto dela foi um dos causadores do sofrimento dela. Pela simples aproximação do espírito, ela teve uma imersão no passado de dor e começou a pedir socorro como se tivesse, como se fosse ali um espírito sofrido mesmo pedindo ajuda. Aí o Alves fala para André Luiz, isso aí é um falso animismo. Ela não não é o verdadeiro animismo. Falso é quando o médico, eles não deram crédito para eu lá. Mas aqui é um verdadeiro animismo, porque era só a alma daquela mulher sofrida que estava pedindo socorro. E qual que é o procedimento que o André Luiz aprende? Primeiro tem que socorrer a dor daquela mulher. Então, trata-se esse fenômeno do animismo da mesma forma que trata o fenômeno mediúnico. Atende o sofrimento do paciente que chega e depois vai ver as causas. Mas primeiro socorre. Eu achei isso assim, muito interessante. Estou olhando o relógio lá de vez em quando, mas acho que está indo. Bom, no animismo, tem muita coisa da ciência hoje que fala do animismo. Então, quem se interessar em estudar animismo, tem na Doutrina Espírita um livro muito importante do Alexander Aksakov, pesquisador russo, né? Isso faz parte da literatura clássica da doutrina espírita. Ele fala sobre animismo e espiritismo. Então, quem se interessar em estudar, fazer distinção, saber o que é essa possibilidade da nossa alma poder se comunicar, se desdobrar, se doar. Quem tem interesse no aspecto científico, o espiritismo tem muitas obras. O doutor Jaime Servino também, que é um cientista, já desencarnado, ele pesquisou muito esses fenômenos de emancipação da alma, do animismo. Então, ele dá informações científicas falando das partes do cérebro que estão em funcionamento na hora do animismo, mostra a diferença da mediunidade do animismo. Então, quem tiver interesse em estudar, literatura espírita tem muita coisa. Agora, eu achei interessante a gente observar um pouquinho, no capítulo que a Sueli fala, acerca do mandato mediúnico. O mandato mediúnico acontece quando o espírito consegue edificar em si todas as qualidades necessárias para ter um mandato mediúnico. Ou seja, ele tem uma comunicação direta com o seu benfeitor espiritual. Então, no livro Os Domínios da Mediunidade, André Luiz comenta sobre Ambrosina. Quem já leu o Domínio da Mediunidade vai lembrar a história de Ambrosina. Então, ela é uma médium. E, gente, para ter essa comunhão direta com o mentor, com o espírito superior, isso não é edificado numa vida só. Porque a mediunidade é a faculdade da alma. Então, nós seremos médiuns para sempre. Hoje nós somos medianeiros da boa palavra, do passo, de uma energia. Mas a minha mediunidade não vai ficar com o meu corpo físico quando eu partir daqui. Ela segue com a minha alma. Mediunidade é patrimônio espiritual. Então, esse médium, para ter esse mandato mediúnico,
ele tem que ter adquirido isso em muitas experiências dedicadas a Jesus, né? No amor, na fraternidade, na humildade. Ele edificou esse direito, ele conquistou esse título de ter um mandato mediúnico. A gente lembra de Eulália, e a epífise dela brilhava como um sol pequenino azul, né? Ela não tinha um mandato mediúnico, podia ser qualquer uma de nós que está naquele dia cheio de amorosidade, está tendo uma vivência fraterna e amorosa, verdadeiramente cristã, e doou, né? E foi percebido. E para ter isso, ter conquistado esse mandato mediúnico, ele fala da Ambrosina. Mas eu já vou adiantar para vocês o que a Sueli Calda Suda fala, porque ela escreveu um livro maravilhoso sobre a vida de Chico Xavier, chama Testemunhos de Chico Xavier. Quem já leu deve lembrar. Chico Xavier narra ali as suas angústias, as suas dores de médium, a incompreensão que ele sofria. Tudo ele dividia com o doutor Banturinho de Freitas, que então era presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele desabafava e contava toda a história dele, que ele atendia, o que ele via, o que ele percebia. A vida dele como médium está toda narrada ali. Tem muitos casos. Então, a Sueli Calda Suber, quando ela vê esse capítulo que fala da vida de Ambrosina, que tinha um mandato mediúnico, quando a gente estiver falando em Ambrosina, vocês mentalizam o Chico Xavier, porque é ele que ela fala. Eu já li a história de Ambrosina muitas vezes, mas já tinha lido isso aqui em 2007, mas a gente lê e esquece, né? Quando a gente estuda, a gente renova e vai refletir. Aí ela fala que a Ambrosina é aquela vida do Chico. A criança que desde criança teve aquela dificuldade, aquela luta, e sempre perseverou no bom caminho. A gente vai ver na história do Chico, né? A vida de dificuldade, ele desde criança sofrido, trabalhando, perdeu a mãe muito novinho. Aí ela vai contando aqui a história, não, André Luiz vai contando a história de Ambrosina. E ela aí nos fala que mais de 20 anos de trabalho dedicado à causa do bem. Isso é logo quando o Chico inicia, não é agora. O Chico de mais de 400 obras e tantos trabalhos, né? É mais no início. Então, descreve uma reunião pública de socorro a encarnados e a desencarnados, lá em Uberaba. Eu posso falar isso assim de perto, porque eu sou de Uberaba e eu já assisti esse tipo de reunião lá. Meu marido trabalhava lá com o Chico, quando eu me casei, ele era espírita, e eu fui algumas vezes. É aquilo que descreve aqui, um ambiente muito grande, muitos necessitados, viajores cansados em busca do pouso de luz que eles encontram, não só encarnados como desencarnados, todo mundo ali com as mais diversas dores e necessidades, esperando alguma ajuda espiritual. E o Chico fazendo receituário homeopático, recebia do Dr. Bezerra de Menezes naquelas reuniões. Então, na mesa tinha aquela questão de tirinha, de nome das pessoas, não punha doença, não punha nada. E já vinha, quando vinha a receita, já vinha aquele nome pregado no receituário, já ele indicando o medicamento. Então, ele recebia quantas entidades ali toda noite, quanto socorro ele prestava. Então, aí, a espiritualidade aqui tem a defesa, o magnetismo, a proteção que tinha, inclusive, na mesa que o Chico estava com os dirigentes ali, com a faixa política, para nada não perturbar o médico, porque ele tinha uma comunicação direta com o Emmanuel, era direta. Tanto que quando alguém pergunta uma coisa, o Chico fala assim, Emmanuel está me falando isso. Gente, é direto, é um mandato mediúnico, é direto a comunicação dele, ele espontâneo. Então, vinha a informação e atendia às necessidades do povo. E nessa época, eu casei com o Paulo, eu era casada de pouco quando o Paulo trabalhava lá. Paulo, não é você não, hein, Paulo? É o Novaes. O Paulo trabalhava lá e a tarefa dele era distribuir as mensagens do doutor Bezerra para os pacientes no final. Aquilo ia lá para 1h30, 2 horas da madrugada. E eu fui algumas vezes com o Paulo e falei, eu estou muito cansada, não aproveitei, não ia mais. Depois que eu vi a grandeza da coisa,
eu não ia, já morava lá em Patinga. Mas eu presenciei isso, aquele trabalho de abnegação do Chico, a plateia nos maiores desequilíbrios, sofrimento, angústia, aqueles pensamentos, os benfeitores trabalhando ali, né? Acudindo uns e outros ali, o Chico psicografando. Depois veio a tarefa do quê? Das cartas, das correspondências do além. Os jovens recém-desencarnados vinham trazer notícias para os seus familiares aflitos, dando nome, dados pessoais que só a família sabia, mensagens verdadeiras mesmo que consolavam, né, o sofrimento das famílias. Então, ele atendia tudo aquilo ali com aquela precisão, sem um desequilíbrio, sem um cansaço. A comunicação com o irmão era direta, então ele ia até... E ele dormia pouquinho, viu, gente? O Paulo disse que não dormia muito, não. E outra coisa que eles falam, ele comia carne, tá? Tá na hora? Ih, já acabou? Gente, as histórias são muitas e são muito boas. Eu vou, com mais 5 minutinhos eu termino? Estou terminando, vou terminar. Então, a Sueli, gente, diante da grandeza, da importância que tem o centro espírita, ela faz no livro as considerações finais que eu acho importante a gente refletir. Ela fala que os desafios que o terceiro milênio apresenta para nós. O desafio. Quando ela escreveu isso aqui, não tinha pandemia, ainda não tinha muita guerra, muita coisa que está aumentando agora, mas eram desafios. Então, ela fala, nós estamos preparados para receber as crianças, os jovens, os necessitados do terceiro milênio? O centro espírita está preparado para isso? Então, ela fala que é importante a gente lembrar a fala do Manuel Filomeno de Miranda. Todo médium devia estudar as obras do Manuel Filomeno de Miranda, todas elas são importantíssimas a respeito da mediunidade, do trabalho do centro espírita. É uma maravilha as obras dele. Ele tem o projeto Qualificar, né? Ele tem uma opção de obras, e tem uma delas que chama Qualidade na Prática Mediúnica. Nesse livro, ele fala sobre esse projeto aqui, de Joana de Ângeles, Novos Rumos para o Centro Espírita. Nesse livro, Qualidade na Prática Mediúnica, fala o que está aqui. Sim? Aqui, Qualidade na Prática Mediúnica. E a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do nosso Estado, fez um trabalho de divulgação na época desse compromisso. Ela fala que é o compromisso nosso para o terceiro milênio, que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Nós já fomos convocados pelo Cristo, não é a primeira vez. Então, agora, com espíritas, né, para ver se a gente relembra dos compromissos. Então, ela fala que esse projeto é um triângulo de responsabilidade, né? Ele tem três características: espiritizar, qualificar e humanizar. Espiritizar é chamar o trabalhador espírita para que ele se adentre ao estudo, ao conhecimento da doutrina espírita cada vez mais, para que o espiritismo, entrando no seu psiquismo, na sua alma, possa sair melhor, em forma do trabalho que ele realiza. Então, é convidado aqui todo trabalhador espírita a se espiritizar. E a gente se espiritiza quando a gente ama a doutrina espírita. Quem é espírita e ama a doutrina espírita já se espiritizou. Quem não ama a doutrina espírita tem que estudar mais um pouco ainda. E não parar de estudar, porque o espírito estuda, né, infinitamente. E qualificar é a gente se preparar melhor para o trabalho. O passista, buscar conhecer melhor o que é o passe. O evangelizador da infância, conhecer quem é a criança e o jovem, né? O expositor, estudar mais. É qualificar na nossa especialidade. Aquilo que a gente se comprometeu em fazer cada vez melhor, fazer bem feito. E humanizar é aquilo que Kardec fala, é a tolerância para com todos, é o amor, é a caridade verdadeira que possa estar presente nas nossas atitudes, sentimentos, pensamentos, nos trabalhos da casa espírita. Porque se não for baseado nesses sentimentos, a casa não vai ser edificada sobre a rocha e ela pode cair por algum momento. A gente sabe que existe a influência dos espíritos inferiores, a gente sabe disso, a gente não ignora, mas a gente sabe também da proteção dos benfeitores espirituais, que depende da nossa vigilância
o nosso cuidado para manter firme, para que eles nos orientem, nos auxiliem nos momentos de fraqueza, de dificuldade maior, quando um tomba, outro cai, mais vigilância, mais comunhão com o mundo espiritual, para que eles possam nos ajudar a reerguer. E, finalmente, só mais uma coisinha. E a Sueli comenta aqui, e eu fui lá no Boa Nova, quem não leu, vai ler. Os 500 da Galileia. Está lá no Boa Nova. Eu acho que trabalhadores públicos, todo mundo conhece o Boa Nova. É a penúltima lição. É aquela cena, quando depois da crucificação, Jesus aparece em alguns lugares, no cenário de Jerusalém, da crucificação, mas ele ainda não foi para o plano espiritual, ele não foi ao encontro do Pai, ao reino de luz de onde ele veio. Então, Jesus tinha ficado entre os discípulos, entre os simpatizantes, aquela certeza, aquela esperança, mas era mais a certeza de que ele viria se despedir, e ele veio, numa tarde ensolarada, está lá reunidos os discípulos e mais umas centenas de seguidores do Cristo, eram 500, os 500 da Galileia. Aí Jesus, só para concluir, isso é Joana de Ângeles que conta. Joana de Ângeles não, é Humberto de Campos, ou a nova Humberto de Campos. Aí ele fala que Jesus fala para a multidão, que eles tinham saudade da fala de Jesus, do carinho, do carisma dele, do cuidado, da família que eles formavam com Jesus. E Jesus vem daquela mesma forma, e ele não falou. Ou se ele falou, ficou lá, mas cada um ouviu na acústica do coração. Foi com o coração que eles ouviram a fala de Jesus. E Jesus, eu sintetizo, falou assim: enviei os meus apóstolos, eram 12, né? No meio, eram ovelhas no meio de lobos, para divulgar a mensagem do amor. Agora, eu envio vocês como novos divulgadores da boa nova do meu evangelho. Ele conclamou os 500 da Galileia para serem os continuadores da divulgação. E o doutor Bezerra fala para nós que nós, além dos continuadores, devemos ser o fermento que leveda a massa. O que é o fermento? Na nossa receita da rosca, do pão, do bolo. É o que faz crescer, ficar bonito. E as pessoas dele sentir vontade de vir, né? Não é a palavra, é aquilo que ele viu. Então, o que fica para nós aqui, conhecendo as dimensões espirituais do centro espírita, o nosso maior amor à doutrina, à causa e à convocação de Jesus. Nós somos os novos 500 da Galileia, porque Aulus fala assim, que em busca do mandato mediúnico, são raras pessoas que têm aquele mandato que o Chico teve. Milhões estão ainda sofrendo os tormentos da mediunidade desajustada. Não sabem que são médiuns, que são adoecidos. Então, existem milhões. Existem milhares que já estão no caminho, trabalhando, produzindo alguma coisa. Somos nós, se esforçando. E existem muitos, igual a Eulália, que já conseguiram fazer alguma coisa. Mas o mandato mediúnico de um Divaldo, que eu acredito também, que a Sueli também fala isso, né, no livro que ela escreveu na vida do Divaldo, O Semeador de Estrelas, ela fala que a mediunidade, assim como Emmanuel dirige a mediunidade, Chico dirigiu, Joana dirige a dele. Então, essas pessoas portadoras do mandato mediúnico são raras, mas que todos nós devemos nos esforçar, porque esse é o nosso final. Na nossa evolução, terra regenerada, um mundo feliz ou celeste, nós seremos aqueles que teremos um mandato mediúnico para poder auxiliar a muitos, né? É o que espero por todos nós. Eu agradeço a atenção de todos e peço desculpa, porque eu olhei aqui, achei que o tempo estava muito grande ainda, mas me perdoe. Obrigada.